Vamos lá, o capítulo começa com várias narrações sobre as costas de um grande homem. Para as crianças, ele possuía as costas mais legais do mundo inteiro. Os mais velhos diziam que sempre eram impulsionados mais e mais por ele. Seus soldados diziam que só de verem suas costas enquanto ele lutava faziam sentir que podiam vencer uma batalha contra 300 mil inimigos. Mesmo sendo um homem que viveu antes de Cristo, seu nome ficou marcado na história. É narrado que vários heróis surgiram durante a humanidade, mas o narrador ousa dizer que o rei Leônidas I foi o homem mais admirado pelas suas costas em toda a existência. Então, temos sua marcha em 480 a.C., contando um pouco da sua trajetória como rei e como general. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 79 do mangá de Shumatsu no Valkyrie. Sim, pessoal, eu estou leonizado! Quem não está leonizado depois desse capítulo só pode ser maluco! Eu tô com a bandeira aqui de Leônidas aqui, porque ó, já temos um time, já estamos aqui com o time certo. Cara, eu falei pra vocês no capítulo passado que o Memura estaria exagerando com Leônidas e foi dito e feito. Caraca, que capítulo incrível, vocês vão ficar empolgados assim como eu, logo depois de você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo cada vez mais na plataforma e compartilha esse vídeo com seus amigos também. E olha só, a segunda parte de Chainsaw Man tá chegando por aí, não sei quando, mas tá chegando por aí desse ano. E a gente vai analisar todos os episódios, né, os reacts ali dos episódios, lá no meu canal de reacts, que vai estar aqui com o link na descrição. Vai lá, se inscreve, também tem os animes da temporada, os animes consagrados, que a gente tá reagindo todos os dias, um novo episódio, um novo vídeo pra você assistir as minhas reações, então vai lá, se inscreve pra dar aquela fortalecida. Voltamos então com o exército sendo conduzido e vemos um governante sendo levado por um elefante com milhares de soldados. Vemos então o rei Xerxes I, o quarto rei do Império Persa Aquemênida, indo para a guerra. O narrador diz que mais de 300 mil persas, com o exército na qual dizem ser o mais forte do mundo, liderados pelo rei Xerxes, parte para o ataque. Isso porque a aliança grega cidade-estado centrada em Esparta e Atenas estava prestes a ser subjugada por esse exército. Mas em Esparta as coisas estavam movimentadas. No presbitério espartano, na sala de conferências, as discussões estavam acontecendo. Os emissários dizem que uma guerra contra a Pérsia não pode ser feita agora, porque nesse exato momento é a festa da Carneia, e que se uma guerra ocorrer agora, o castigo de Apolo cairá sobre todos. O festival é uma homenagem à glória de Apolo, e que durante o festival de Carneia, toda ação militar é proibida. É comentado que certa vez o próprio Apolo desceu dos céus e disse que seu oráculo, que foi passado de geração em geração em Esparta, é absolutamente inviolável. Então, vemos que se trata de uma discussão política. O emissário diz que eles deveriam conduzir o exército antes que o povo persa invada Peloponeso e que se não fizerem isso, não vão conseguir resistir depois. O emissário continua dizendo que se isso acontecer, a terra da Grécia será reduzida às cinzas. Mas os emissários dizem que não moverão um dedo. Isso porque os espartanos estão protegendo o oráculo por milhares de anos. E que agora vão desobedecer? Os mais velhos começam a rir do medo do jovem, dizendo que eles são o povo de Esparta, o estado militar mais poderoso de todos. Eles comentam que ficarão esperando o festival acabar e seguirão à vontade do oráculo. Vemos um soldado chamado Regis e ele meio que tá dizendo que já suspeitava que tudo fosse acabar em pizza. Quem diria? Políticos, todo mundo reunidos, discutindo, dando em pizza. Sem com que realmente os mais velhos dessem ouvidos aos mais novos. Regis então acaba dizendo que
tanto faz. Se aquela era a vontade do oráculo, não tinha por que se preocuparem, porque no final das contas, alguém resolveria o problema deles. Mas estamos vendo a cena como se fosse uma entrevista, e Regis está no futuro, contando como se tudo aquilo já tivesse se passado. Ele diz que o eu dele daquela época concordava com a maioria dos espartanos. É assim que as coisas são, e é assim que sempre serão. Porém, isso era um pensamento para ser aceito pela maioria, mas havia uma pessoa que sempre que falava deixava o presbitério de ponta cabeça. Leônidas surge chamando todos de merdas. Ele diz que nunca viu nenhum deus e que sua vida está apenas na sua mão e ele decide lutar. Os emissários dizem que Leônidas não poderia fazer algo assim, porque por mais que ele fosse o rei, o conselho era quem tinha o direito de beligerância com as outras nações. Eles reclamam com Leônidas por falar com Apolo daquela forma e dizem que isso é algo imperdoável. Então, o rei questiona quem é imperdoável e desce um murro na estátua de Apolo, lhe quebrando de ponta a ponta. Sua mão está sangrando e com um sorriso no rosto, Leônidas diz que agora o castigo divino só cairá sobre ele e questiona se os emissários tinham algum problema com isso. O Leônidas diz que está indo embora e os emissários dizem que será uma luta que o rei lutará sozinho. Eles questionam se ele está com vontade de sentir o sangue de seus inimigos em seu rosto e o rei responde que não, que na verdade queria apenas cochilar e beber vinho até apagar. Mas percebe que estar com essas vontades, isso quer dizer que agora é o momento da guerra, porque afinal eles fazem parte do reino de Esparta. Leônidas passa pelo portão do presbitério ao lado de Regis. E o soldado não soube dizer, mas quando o rei passou ao seu lado, suas pernas se moveram sozinhas e ele correu atrás dele. Regis diz que dessa forma, sem ele entender nada, sua alma por conta própria estava seguindo as costas do rei Leônidas. O soldado parecia ter desistido, mas na verdade voltou trazendo um exército para lutar ao lado do rei. Leônidas liderou milhares de homens, formando um exército sob o comando do rei, para enfrentar as forças persas em uma batalha épica. Corajosamente, mais de 300 soldados avançaram para o encontro do inimigo. O rei questiona a todos se estão cientes do que os esperava. E em resposta, cada um afirma que sim, que compreendem plenamente que não sairão vivos dessa batalha. Todos falam que estão com medo, mas acima de tudo, são espartanos. Precisam lidar com isso como um. Eles carregam um escudo, a espada e o capacete do rei, mostrando serem servos leais de Leônidas. O rei vira suas costas e, escondendo um sorriso com seu cigarrete, diz a eles para fazerem como bem quiserem. Então, o narrador diz que Leônidas, aquele que se rebelou contra os deuses, liderou 300 espartanos para a guerra, aquilo que ficou conhecido como a Batalha de Termópilas. Assim, os 300 partem para o ataque contra o exército de Xerxes, com Leônidas gritando que só não se garante na porrada quem tem um exército gigantesco. A filmagem para de novo, como se fosse um talk show de cozinha. Para fazerem comentários sobre as cenas. E Regis diz ali que 300 contra 300 mil inimigos forma realmente de um jeito assustador, que foi apresentado para eles de uma forma assustadora naquela época, mas ele nunca tinha se sentido tão vivo como naquele dia. Eles não tiveram arrependimentos, eles entraram na guerra sabendo que morreriam, mas eles conseguiram cumprir o propósito. Toda a Grécia se juntou-se à causa de Leônidas, e assim o país não foi apagado do mapa, e o Império Persa teve que recuar. Assim, Regis termina sua entrevista dizendo que o orgulho de Leônidas sempre esteve em suas costas, quando o grande rei ataca Xerxes e se prepara para combatê-lo. Caraca, que flashback incrível! Que flashback incrível, meus amigos! O Memura tem os seus favoritos e com certeza o Apolo não está entre eles. Porque se você vai começar uma batalha logo de cara com um flashback assim, você quer propositalmente colocar 95% da fandom do lado de um personagem.
Cara, que flashback incrível. E rapaz, já dá pra dizer, eu tô emocionado. Já dá pra dizer que realmente esse Leônidas é o melhor humano que já apareceu. É o melhor humano que já apareceu. E a gente já consegue ver realmente toda a sua forma, todo esse momento que a gente consegue observar nesse flashback de uma forma magistral. Eu acho que até mesmo esse flashback serviu para poder gostar um pouco mais da aparência dele futura, na aparência dele na guerra, já que nós tivemos, né, no confronto de Shumatsu, né, já que nós tivemos a própria aparência dele clássica sendo bem trabalhada, né, seria bizarro ele num flashback ali com o seu exército de 300 com a mesma roupa de um soldado americano ou coisa do tipo, né, que flashback incrível, que percepção fantástica, colocar um soldado para falar do seu rei de uma forma tão próxima. Eu acho que foi exatamente isso que faltou com o Qin Shi Huang, né? Ele foi colocado como imperador da humanidade, mas eu não senti ele tão próximo assim da humanidade. A gente não teve um flashback focado no povo para com o rei, né? De nenhum soldado ali para com ele. Isso deixou o Qin distante de mim, pelo menos, né? A forma realmente como ele foi colocado como o rei da humanidade, o imperador da humanidade, o cara que conseguiu liderar ali toda a nação da China, uniu todos os estados em um único país. Eu senti falta de um flashback exatamente como esse para o Qin. Não poderia ser igual, né? Poderia ter outra percepção, poderia ter ali qualquer outra situação, alguém mais próximo dele, contando um pouco mais sobre o Qin Shi Huang. Mas, cara, os caras conseguiram, né? O Leônidas realmente na verdade, um personagem diferenciado e pra mim já roubou a posição número 1 de qualquer humano, né? O acréscimo disso ao Leônidas deixou o flashback dele palpável demais, chegando a estar em outro nível mesmo, né? Cara, desculpa, mas aqui já é 100% Leônidas, fechado realmente com o antigo rei de Esparta. O rei volta de seu flashback e os 300 vão à loucura, com Rex dizendo que as costas de seu rei ainda continuam incríveis. Leônidas diz a Apolo que as ordens de merda do deus tornaram o oráculo de Esparta. O rei diz que isso foi de uma canalice sem limites e que também odeia quem dá ordens a ele. Leônidas diz que vai verificar corretamente que Apolo pague pelo que fez, mas o deus não concorda. Apolo diz que havia dito apenas para não lutar, que tinha sido uma agradável e pacífica ordem, deixando os emissários surpresos e os soldados irritados. O deus chama Leônidas de atrevido e que sempre que for se dirigir a palavra a ele, precisa se ajoelhar. Isso deixa o rei de Esparta irritadiço. Ele coloca seu escudo para cima e lhe transforma em lâminas de liquidificador e vai para cima do deus. Leônidas diz que isso só pode ser coincidência, porque ele também quer colocar o deus de joelhos. Brunhilde e Gol surgem e explicam que o escudo é sua arma divina e que o poder que reside nele se chama, e dessa forma Leônidas joga o escudo para cima de Apolo com suas lâminas, girando sem parar com uma corrente amarrada em seu pulso. Seu poder se chama aquele que avança com a lança. Então vemos a Valquíria ao lado de Leônidas e ela se chama Geirulu, a quinta irmã. O escudo vai na direção de Apolo, que o para com sua mão, com suas luvas que parecem serem as suas armas. E então Leônidas lhe chama de deus de merda. Assim, uma aura flui das correntes, alcançando o escudo e mandando o deus para longe. Sangue se espalha por toda a arena e parece ser o primeiro golpe certeiro da batalha. Apolo toma o golpe na cara, enquanto Leônidas diz que vai dizer algo ao deus idiota a partir de agora. Leônidas leva seus soldados à loucura, dizendo para Apolo que se quiser ter uma vida longa, é melhor não ficar no caminho de Esparta. Muito bom, muito bom.